Antes de tudo, sim, a eleição e a predestinação são sim verdades encontradas na Escritura, são ensinos bastante claros e evidentes, não apenas por passagens, versículos isolados, mas capítulos inteiros expondo essas verdades tão preciosas para a nossa vida. É o que a gente vai ver agora. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e que em amor, não por mérito, em amor, ele nos predestinou, nos encaminhou, direcionou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, não há nenhum mérito humano aqui sendo colocado em foco. Na verdade, foi a graça, o amor, a eleição, o conhecimento prévio de Deus, antes da fundação do mundo, e não simplesmente porque ele conhecia que nós iríamos aceitar ou não a sua palavra, mas porque ele nos escolheu antes disso e nos direcionou nessa vida para que nós encontrássemos essa graça proposta em Cristo Jesus. O próximo texto está em Romanos capítulo 8, versos 28 a 30, onde Paulo diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não todos, mas daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O argumento de Paulo aqui, portanto, é que aqueles a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo também foram guiados para que encontrassem nessa existência a graça proposta em Cristo Jesus, para que se tornassem como Ele, a sua imagem e semelhança, viessem a se tornar também santos e irrepreensíveis. Então aqui fica revelado o propósito da eleição, é tornar os seus eleitos, os eleitos de Deus, conformes à imagem e semelhança de Jesus. E aí em Romanos 8,30, ele conclui dizendo que aos que predestinou, a esses também chamou, na história, na vida, na existência, depois da criação. E a esses que chamou, ele também justificou, e aos que justificou, ele também glorificou. Ou seja, todo o processo de salvação não depende do homem, mas depende da graça soberana de Deus revelada em Cristo Jesus. Não para por aqui, não somente esses versículos, mas nós temos capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, em que Paulo vai tratar de maneira detalhada e profunda sobre a eleição de Israel como um exemplo de como a palavra de Deus jamais falha, o propósito de Deus não falha, os seus propósitos e planos não podem ser frustrados. E isso também vai se cumprir em relação a Israel. Por isso ele faz a pergunta inicial, que é uma pergunta retórica. Mas há injustiça da parte de Deus em haver escolhido uns e rejeitado outros? E ele mesmo responde dizendo que não, porque Deus endurece a quem quer, mas ele também tem misericórdia de quem quer, porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E aí se pergunta, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus não falhou contra Israel? A resposta de Paulo é não, de maneira nenhuma, porque na verdade esse endurecimento, esse tempo em que Israel vem rejeitar a Deus, na verdade veio para que se cumprisse um outro propósito de Deus, que era a salvação dos gentios. Mas a eleição de Deus quanto a Israel, ela prevalecerá no final, quando Paulo diz, então todo Israel será salvo. Cada um dos indivíduos já não é alvo desse vídeo a gente pensar sobre essa questão. O ponto principal é que a eleição e a predestinação não tem nada a ver com mérito humano, com vantagem humana ou com comportamento humano em relação a conhecer essas doutrinas, como se depois disso pudesse relaxar e simplesmente ficar ali de vida boa, de pernas pro ar, esperando a salvação. Pelo contrário, o que a Escritura nos ensina é que os eleitos e predestinados eles vão se tornando cada vez mais parecidos com Jesus, porque esse é o alvo que foi estabelecido para eles e por isso amam e buscam esse propósito de Deus para suas vidas, de se tornarem santos e irrepreensíveis e conhecer esse amor de Deus de cada vez mais de maneira profunda e abrangente em suas vidas. Portanto, os eleitos vão buscar, ansiar e desejar viver como Jesus, porque esse é o propósito de Deus em Cristo para eles. Portanto, a eleição e a predestinação não são doutrinas para serem debatidas, discutidas, para provar quem é herege, quem está certo, quem é errado. São verdades a serem cridas e acolhidas para que a gente possa ter uma pequena dimensão desse infindável, desse grande amor de Deus por nós revelados através de Cristo, para que a gente renda ações de graças a Deus, para que a gente tribute a Ele a glória devida ao nome dEle, porque a Ele pertence a salvação e Ele executou esse plano. E é exatamente isso que Paulo faz no capítulo 11, depois de ter discorrido sobre essas verdades. Ele exclama e ele louva a Deus dizendo, ó, a profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus, da sua sabedoria. Quem foi que deu a ele esse conselho? Quem foi que disse para ele que deveria ser assim? Ninguém. Essa é uma pergunta retórica. Porque, na verdade, a ele pertence a glória, a ele pertence o louvor e a honra para sempre. Exortai-vos, o Evangelho para toda a vida.